Vamos ler a Bíblia Sagrada. Tiago, capítulo 3, a partir do verso de número 2. Tiago 3, a partir do verso de número 2. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se colocamos um freio na boca dos cavalos, para que nos obedeçam, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observem igualmente os navios, que sendo tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um pequeníssimo leme, e levados para onde o piloto quer. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Veja como uma fagulha incendeia uma grande floresta. Ora, a língua é um fogo, é um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de animais, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. Mas a língua ninguém é capaz de domar. É mal incontido, cheio de veneno mortal. Com ela, bendizemos o Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos as pessoas criadas à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deveria ser assim. Por acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar água doce e água amarga? Meus irmãos, será que a figueira pode produzir azeitonas ou a videira figos? Assim também uma fonte de água salgada não pode jorrar água doce. Você pode dizer amém? Então tá bom, vamos lá. Ai, ai. É, de vez em quando alguém falou para mim assim: ai, pastor fulano trouxe uma palavra tão maravilhosa de conforto ao meu coração. Eu falei: querida, eu gostaria, mas como pastor da igreja tem coisa que cabe a mim falar, beleza? Aperte o cinto. Aperta o cinto. Alguém sabe o que é matraca? O que é matraca? Ah, você sabe que é boca, mas o que é matraca? A matraca é um instrumento de madeira que você gira assim, ó. Ele faz. Então, na procissão, toda vez que a Igreja Católica fazia as procissões, então muitas pessoas usavam matraca. Imagina muita gente usando aquilo, o barulhão que não fazia, né? Daí vem então, quando você para a matraca, né? Parar de fazer barulho é fechar a matraca. E eu queria falar de maneira bem leve, bem tranquila a respeito desse assunto. No início do meu casamento, eu tive algumas dificuldades de adaptação, o que é normal. Nós viemos de famílias diferentes, culturas diferentes. Nós temos instrução diferente. Cada família é de um jeito, né? Uma família mais unida, outra família mais afastada, uma família mais barulhenta, outra família mais calada, né? E geralmente, quando a gente se casa, a gente casa com pessoa do temperamento diferente, né? Aquela pessoa que é sanguínea como eu, que acorda desesperado, gritando, achando que a vida é colorida e como é, uhul, meu Deus, bom dia. A outra pessoa olha para você com a cara de quem está arrependida de não ter morrido à noite e aquele climão assim, né? E eu me lembro que eu tinha alguns costumes, né? Eu sempre fui um pouco assim, enjoado com algumas coisas. Até recentemente eu falei para minha esposa: me perdoe, porque eu estou chato. Ela disse: você não está chato. Obrigado. Cheguei em casa um dia e o papel higiênico, ela colocou no banheiro, ele saindo por baixo. E todo mundo aqui sabe que o papel tem que sair por cima. Todo mundo sabe. É consenso. Gente, isso é regra universal. Está escrito em algum lugar. Eu não achei, mas está escrito.
Ele precisa sair por cima. Outro dia eu cheguei em casa e o sabonete estava embaixo da bucha. Eu a chamei e disse: você sabia que isso vai derreter? E custou, na época, 35 centavos. Né? Se você é solteiro e ainda não casou, nunca morou junto, deixa eu te falar uma coisa. Em regra geral, casais brigam por causa de coisas gravíssimas. Toalha, sapato, o jeito de fechar a porta, o jeito de olhar. O que foi que você está me olhando? Não, eu só estava olhando. Calma o coração. Não é verdade? A gente chega em casa, a mulher está calada. Aí você diz assim: o que você tem? O que ela fala? Nada. Significa que é tudo e tudo é você, querido. Pronto. E aonde é que está a confusão aí na comunicação? É que quando a mulher ela quer punir alguém, ela se cala, porque a palavra para a mulher é uma recompensa. Então, isso acontece com criança, a palavra para a mulher é uma recompensa. Então, o marido chega em casa, ela está calada pensando, ele vai ver, vou dar um, eu vou punir ele, ele vai ver que eu estou chateada, eu vou ficar calada. O cara entra em casa, tira a roupa, toma banho, ele está pensando, gente, que paz é essa? Que delícia que está essa casa, que coisa maravilhosa. Eu sei que eu e a Susan, ela é muito tranquila, ela tem muita paciência, né? Demora a estressar ela. Tenho conseguido nesses 28 anos e Deus tem me usado muito, né? Para forjar e moldar o caráter dela. E aí, discutimos e eu, lógico, né? Como um adulto com mentalidade de criança, eu emburrei. Emburrei. É muito raro acontecer aqui, não é? Muito raro um casal emburrar, muito raro. Mas por eu ser sanguíneo, tem um pouco de melancólico. E aí ela falou umas verdades e aí eu me ofendi. Belém, Belém. E nós ficamos 3 dias sem conversar, recém-casado. 3 dias, sem falar, não é nada, silêncio. E é triste sentir saudade de quem está do nosso lado. Não é verdade? A indiferença mata, viu? A indiferença mata relacionamento. Aí, no terceiro dia, ela sabiamente, né? Nós deitamos para dormir, é o que casado faz depois que casa, né? Deita e dorme. Aí, eu virei para um lado, ela para o outro, daí a pouco eu senti um pezinho da batata da minha perna. Eu falei... E ela, sabiamente, eu errado, ela disse assim, me perdoe. Sabe o que eu fiz? Eu dei uma de evangélico, falei, vamos orar. Já viu? Tem gente que espiritualiza, né? Conversamos, nos perdoamos, abraçamos e fomos orar. Quando nós começamos a orar, nós morávamos num barracão de 3 cômodos. O telhado começou a estralar como se tivesse ou chovendo ou caindo pedras, mas não tinha nada. Os cachorros da vizinhança começaram a gritar. Não era nem uivar e chorar, gritar como se estivesse apanhando, todos ao mesmo tempo. Tinha uma vizinha do lado que o marido chegou de madrugada. E aí ele começou a bater nela, estava bêbado, aquela confusão toda, chamou a polícia. Foi um inferno a noite inteira. No outro dia de manhã, quando eu me levantei para poder ir trabalhar, eu estava orando, o Espírito Santo disse, Mac, viu quem queria entrar na sua casa. Preste atenção em algo. Não há neutralidade no silêncio. Não há neutralidade também na palavra de um cristão. Olhe para cá. Você não é um ser físico que vem ao domingo viver uma experiência espiritual. Não. Se você morrer hoje, a sua alma ou vai para o inferno ou vai para o céu. Sabe o que chama isso? Morte eterna ou vida eterna. A sua alma, ela é eterna. Traduzindo, você é um ser espiritual que está vivendo aqui um pouquinho assim, sabe, um períodozinho de tempo nesse corpo físico. Então o seu silêncio não é neutro e o que você fala também não é. Deus me permitiu viver aquela experiência que você não viveu, porque eu precisava ter isso como base e fundamento para que eu pudesse ajudar outras pessoas.
Nem tudo é demônio, nem tudo, mas não existe nada neutro na vida de um cristão. Principalmente quando se tratam das palavras. Sabe, me preocupa muito porque eu tenho atendido e falado com pessoas e, em regra geral, a dificuldade dentro de casa é a comunicação. Nós temos dificuldade de falar com os adolescentes porque eles estão vivendo uma outra fase, eles estão vivendo outro tipo de vida que você não viveu na sua época. Eles são mais virtuais do que reais. Às vezes você não consegue espaço para falar. E eu queria compartilhar com você nesses poucos minutos aquilo que Tiago, o servo do Senhor, escreveu a respeito desse assunto. Tiago é considerado Provérbios do Novo Testamento. Esse Tiago não é o apóstolo que andou com Jesus, aquele foi decapitado. Esse Tiago aqui é irmão de Jesus, que só creu em Jesus após a ressurreição. Ele foi bispo lá em Jerusalém. Ele escreveu 18 versículos sobre a língua. Se você olhar no Antigo Testamento e no Novo Testamento, se você olhar Provérbios, quase que 30% de Provérbios é apenas falando sobre a língua. Tiago já começa no capítulo 1 que nós não lemos. Ele começa no capítulo 1, verso 19. Irmãos amados, todo homem seja pronto para ouvir e tardio para quê? Para falar. Tardio para falar. É por isso que você tem 2 ouvidos, a boca você só tem uma. E tem uma grade aqui, ó, para segurar esse troço chamado língua. E não consegue. O próprio Tiago diz assim: quem consegue controlar a língua é perfeito. Olha isso. Tem um texto de Provérbios que diz: aquele que consegue dominar a si mesmo é mais poderoso do que alguém que domina toda uma cidade. Se você for para as palavras de Jesus, em Mateus 15, verso 11, ele diz: o que contamina o homem não é o que entra na boca, é o quê? O que sai da boca. Por que que contamina? Porque quando você profere algo venenoso, você está se contaminando e está contaminando alguém. Não há neutralidade. Não há neutralidade no que você escreve nos grupos de WhatsApp. Não há neutralidade nos seus comentários da internet. Não há neutralidade no que fala para o seu cônjuge. Não há. Então, nada é neutro nesse sentido. Você está gerando vida ou morte. Aliás, na Bíblia não há neutralidade. Não podem servir a 2 senhores, ou a Deus ou a Mamon, ou a Deus ou as riquezas, ou a casa está na rocha ou a casa está na areia. E Deus um dia levou Israel diante e disse: olha, escolhi hoje entre vós aí bênção ou maldição, vida ou morte. Jesus está na cruz, um aceita e o outro não. É sim, sim, não tem neutralidade. E nós vivemos uma geração que, por causa da internet, fala o que quer, como quer. Não tem mais temor do Espírito Santo a utilizar-se das suas palavras. Palavras que ferem, palavras tóxicas. Grave o que eu vou lhe dizer, se você estiver escrevendo, se você estiver em casa me assistindo. Se você não tirar o lixo de casa hoje, amanhã vai ter que tirar a casa do lixo. Se você não tirar o lixo hoje da sua casa, amanhã você vai ter que tentar tirar a sua casa do lixo. Pessoas que vivem murmurando, reclamando, falando mal, fofocando, criticando e nunca tem nada de bom. Tem gente que quando ele chega, pessoal, ai. A sua vida é resultado das suas escolhas, das suas decisões e das suas palavras. Sabe por que você tem mentalidade de escassez? Porque você ouviu muito tempo: nasceu para ser pobre, dinheiro é sujo, dinheiro é isso. Por que você tem dificuldade na relação íntima do casal? Porque ouviu muito. Sabe, nós somos construídos pelas palavras. E muitos de nós repetimos os padrões que recebemos dos pais. Pais que não abençoaram, pais ausentes, pais que abandonaram. Pessoas rejeitadas com crise de identidade. E aí, como nós recebemos palavras duras, em momento de crise, quando a pressão vem, nós tendemos a repetir o padrão. E o que a Bíblia está nos orientando é que nós podemos mudar o padrão.
Nós podemos ter uma outra direção. Jesus disse em Mateus 12:34 que aquilo que há em abundância no meu coração, fala a minha boca. Conhece gente que só fala besteira, só fala palavrão. Eu já vi na internet, de vez em quando aparece o cara lá tá pregando e do nada ele fala um palavrão, pregando. Palavrão feio. Por quê? Porque ele usa aquilo no dia a dia, ele esqueceu. O cérebro dele enganou ele. A comunicação é o oxigênio de qualquer relacionamento. Qual relacionamento? Qualquer um. Com amigo, com pai, com mãe, contigo. Relacionamento. Não é só, eu não estou falando para casal, eu estou falando para todo mundo, para pai, para filho. E a comunicação é o oxigênio. É o que traz alívio, é o que traz respiração, é o que traz identidade, é o que traz comunhão. Eu tenho aqui 4 verdades desse texto. E eu não vou demorar. Eu quero ver se eu encerro aqui, pelo menos até às 13, uma palavra rápida sobre isso aqui. Primeiro, a primeira verdade desse texto é que a língua é capaz de dirigir. Diga comigo, dirigir. Diga comigo, dar destino. O texto diz, ora, nós colocamos freio na boca dos cavalos e a gente consegue dirigir o corpo inteiro por causa de um freio que é pequenininho na boca. Olha, veja também que os navios, mesmo sendo grandes, são levados por ventos impetuosos, só que eles se movimentam, se direcionam por causa de um leme pequeno. O freio do cavalo, mesmo o cavalo tendo força, o freio é pequeno e move ele para onde a gente quer. E a mesma coisa o leme. Então, a língua, ela dá destino. A língua, ela é capaz de dirigir. A pergunta que fica é, para onde está caminhando sua vida? Será que o seu casamento não chegou até aqui por causa das suas palavras? Será que a sua família não está nessa situação por causa das suas palavras? Será que seus filhos não chegaram a esse ponto por causa das suas palavras? Eu não estou querendo jogar sobre você a culpa, eu estou querendo que você se questione para saber se esta não é a razão de muitos problemas que você não encontra solução. Porque se você não gosta do que está colhendo, está na hora de mudar a semente. Dá tempo. Palavras dão destino, palavras direcionam. Quer ver uma coisa? A Bíblia diz no Salmo que os filhos são como flechas na mão do guerreiro. O que um guerreiro faz com uma flecha? Ele faz a flecha, na época da Bíblia, faz a flecha, afia a flecha e lança a flecha. Então quem é que dá destino? Nós somos a plataforma para eles. O problema é que alguns de nós estamos repetindo o que ouvimos dos pais. Você é burro, você não vai dar nada, você não presta, você sabe? E aí vem em nós aquela vontade de repetir, porque nós vivemos dentro de um ambiente assim, tóxico, e não nos limpamos dele, não ressignificamos, não tivemos uma metanoia, uma mudança de mentalidade e ficamos replicando as mesmas coisas. Se você olhar na Bíblia Sagrada, você vai ver que Paulo fala aos Gálatas, Paulo fala aos Coríntios, Paulo fala aos Efésios. Olha o que Jesus disse em Mateus 12. Eu digo a vocês que no dia do juízo, gente, pelo amor de Deus, tem como colocar, eu preciso colocar isso na tela, eu não pedia antes, mas tem como, Mateus 12:36, Mateus 12:36, palavra da graça, palavra do evangelho, palavra de Jesus, o fofucho da nossa alma, o Deus do amorzinho, só amor. Olha o que Jesus disse. Diga a vocês que no dia do juízo, as pessoas darão conta de toda palavra inútil que proferirem. Porque pelas suas palavras você será justificada. E pelas suas palavras você será condenado. Isso é sério, gente. Não há neutralidade. Aquilo que eu falo dá destino. Olha o tanto que é importante as palavras. Quando a palavra aparece na Bíblia, as primeiras palavras de Gênesis, capítulo 1, elas não aparecem comunicando. Não. O homem não existia. Só Deus estava lá. Aí Deus começa o texto de Gênesis dizendo assim, haja luz. Haja separação, haja répteis. Haja separação entre água e água. Haja separação entre água e terra. Então, as palavras aparecem na Bíblia não comunicando, criando. Põe um negócio na sua cabeça. Palavras criam. Você é resultado do que as palavras criaram no seu coração e na sua mente. Aquilo que nós ouvimos repetidamente nos forjam, nos formam e a gente acredita.
As feridas mais profundas vêm de quem nós mais amamos. Tem gente aqui que acredita que é um fracasso e nem sabe que lá no inconsciente ouviu isso dos pais, ouviu de alguém. Pessoas com complexo de inferioridade, porque foram massacradas. Talvez, sabe, hoje até a lei já identifica pessoas que não são abusadas fisicamente, mas são abusadas verbalmente, porque palavras matam. Sabe, a Bíblia diz que ou eu posso gerar vida ou morte. Não tem nenhum texto na Bíblia dizendo que ao falar eu não vou gerar nada, não. Ou eu vou gerar vida ou eu vou gerar morte. Pastor, essa palavra é dura e preciso dizer, porque tem muitas coisas que você está orando para que Deus transforme, mas não tem como Deus fazer se o que você diz é o contrário do que você ora. As palavras que você profere são coerentes com a oração que você faz. Isso é sério, gente. Isso é sério. Eu sei que há dificuldade, muita dificuldade no nosso relacionamento, principalmente entre homem e mulher, pai e filho. É difícil, porque as mulheres pensam diferente dos homens. A mulher, ela tem mais facilidade com palavras do que os homens. O homem prefere o silêncio, o homem prefere a reflexão, o homem resolve um problema calado, pensando. A mulher é falando. E aí ela começa a contar o problema, ela só quer contar. E o cara está pensando, como que eu vou resolver? E ela não quer que você resolve, cara, fica calado. Ela só quer contar. E aí o cara começa a falar, e ela começa a falar também, e logo vem uma discussão. E mulher fala do que sente. O homem fala do que pensa. Quer ver uma coisa? Você vai tentar educar um filho, ele é completamente diferente do outro. Você tenta educar ele do mesmo jeito do outro, mas não adianta. Porque a maneira de um é completamente diferente do outro. Para você ter uma ideia, uma menina de 4 anos tem o dobro do vocabulário de um menino. Por quê? Porque o cérebro da mulher não é compartimentado. Ele é tudo conectado. Tem um corpo caloso aqui que liga tudo. Qual a parte do cérebro da mulher que fala? O cérebro inteiro. Por isso você não consegue mentir para uma mulher. Por isso que você não consegue argumentar com ela, porque não lhe faltam palavras. Raramente você vai ver uma mulher gaga. Tem muita palavra, né? Não falta. Você já vai ver homem gago, porque o homem tem um centro da fala, aqui atrás. Aí a mulher começa a apertar ele, até ela achar a palavra que diz, ei, oh, ei, esqueci. Então, se o seu marido gaguejar, ele não está mentindo. Ele só não sabe o que falar. Primeiro, a língua, ela dá destino. Diga destino. Ela é capaz de dirigir. Segundo, a língua é capaz de destruir. A língua é capaz de quê? Diga, destruir. Que coisa, hein? Que coisa. Preste atenção. Assim também a língua é um pequeno membro, que gloria-se de grandes coisas. Veja quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua é um fogo, ele está dizendo no texto. Olha o que ele diz aqui. Ó, toda a natureza, bestas, feras e aves e répteis e animais do mar se amansa e pode ser domado, mas nenhum homem consegue domar a língua. É um mal que não pode ser refreado. É peçonha mortal. Está dizendo aqui, ó, sabe, olha aqui, uma pequena quantidade de veneno pode matar um ser humano. A Bíblia está dizendo que a minha língua pode ser fogo ou veneno. Na época da seca, aqui em Goiás, o pessoal pega bituca de cigarro e joga na beira da estrada. O que acontece? Você tem noção da desgraça que vira uma pequena centelha? Ah, é uma palavrinha, não dá nada, querido. Querido, isso multiplica que você não tem noção. Multiplica. A minha avó dizia, filho, 3 coisas não voltam atrás. Uma flecha lançada, uma oportunidade perdida e uma palavra dita. Falou, tá falado. E quem é casado sabe que mulher não esquece. Já cheguei em casa com a minha mulher calada, emburrada, em silêncio. É muito raro de acontecer num casamento, mas no meu acontece. Eu não sou uma pessoa fácil de lidar. Calada, e eu fiquei pensando, da hora que eu acordei,
que eu fiz hoje? Aí lembrei do café, lembrei das mensagens, fiquei pensando no dia. Falei, olha, sinto muito, mas eu não lembro de nada. Ela disse, 1812. Que do nada ela lembrou, do nada, entendeu? Do nada. Palavras não voltam. Olhe para mim, aqui dentro tem gente com o coração sangrando, porque foi esfaqueado com palavras afiadas. Oh, querido, palavras podem destruir. Sabe, qual que é a dificuldade em família? Por que que nós temos mais facilidade de ferir quem amamos? A minha esposa, ela é fleumática, já falei sobre isso aqui, ela é tranquila. Então, ela tem esse temperamento mais calmo. Às vezes eu estou desesperado, ela fica olhando para mim assim, numa calma, que a paciência e a calma dela me estressa. Mas ela é assim, controlada, equilibrada, domínio próprio. Qualquer homem aqui dentro, se quiser irritar minha esposa, vai gastar de 15 a 20 minutos de conversa para chatear ela. Você vai ter que inventar, falar um monte de coisa, ela só vai ignorar. Enquanto você está falando, do lado dela, a Frozen está cantando let it go, não tá nem aí. Quanto tempo você acha que eu consigo para tirar ela do sério? Basta uma palavra, um olhar, uma porta fechada errada, um silêncio. Sabe por quê? Porque tem 28 anos que nós estamos na mesma casa. 30 anos de relacionamento. Olhe para mim. A gente sabe, porque com o passar do tempo nos tornamos vulneráveis. Nossos filhos nos ferem, ferimos nossos filhos. A família é o único exército capaz de matar um soldado ferido. As palavras são tão sérias que tem gente carregando o peso delas até hoje. O texto diz que uma pequena fagulha pode incendiar uma selva inteira. Incêndio não começa em grandes proporções, começa com uma fagulha. Uma pequena dose de veneno pode matar um ser humano inteiro e rapidamente. Esta é uma geração de relacionamentos descartáveis, onde o amor já se esfriou. A língua é cheia de iniquidade, olha o que o texto diz: inflamada pelo inferno. Meu Deus! Ou seja, quando eu abençoo alguém, quando eu digo palavras proféticas para alguém, quando eu digo algo de Deus para alguém, é o céu que está usando a minha boca. O texto diz que quando eu uso uma palavra má, o texto diz que foi inflamada pelo inferno. Quem usa a sua boca? Porque o que me revela alguém cheio do Espírito Santo não é falar em línguas na igreja. Como é que você usa a sua língua na sua casa? Porque na rua é fácil demais. Como é que você trata gente que você nem conhece? Bom dia. Olá. Tudo bom? Tudo bem? Como vai? Que alegria te ver. Aceita mais, por favor. Obrigado. Com licença. E em casa? Eu já falei tanto sobre isso, mas tem mulher que trata melhor o cachorro do que o marido. Não fala amém não, irmão. Sua mulher tá do lado. Cadê o gude-gude da mamãe? As mulheres estão tratando tão melhor o cachorro que tá colocando o nome de gente do cachorro. Eu tenho medo do cachorro chamar João e o marido Rex. Eu não sei o que vai fazer. Cadê o gude-gude da mamãezinha? Gude-gude da mamãe. Mãe de pets. Você tá um minutinho. E o marido, sai daqui, seu cachorro. Tem homem que ele zela mais do carro do que da mulher. É sério. O investimento maior é no carro. Tem mulher que parou de passar perfume. Tá passando gasolina para ver se o marido dá uma moral. Pastor, por que o senhor está fazendo graça? Porque é pesada essa palavra.
Olha para mim, você já viu que algumas crises, dentro de casa, uma crise financeira, todo mundo junto para resolver. Um câncer, uma doença, uma enfermidade, junta para resolver. Uma palavra separa uma família. Uma palavra. Escute o que eu vou lhe dizer. Um olhar substitui 1000 palavras. Um sorriso substitui 1000 palavras. Mas às vezes uma palavra mata 1000 sorrisos. Será que você não sangrou alguém? Porque você só está repetindo o que fizeram com você? Meus filhos, na minha casa, nunca me ouviram dizer: você é burro, você é incompetente, você não consegue. Nunca ouviram, nunca vão ouvir. Na minha casa, meus filhos nunca me viram levantar a voz contra a minha esposa. Aliás, o Christopher está aqui. Um dia ele começou a brigar com a mãe dele. Estava todo estressadinho, começou a falar alto com ela. E ela ficou meio chorosa. Eu fui lá e chamei ele. E falei: você já viu gritar com ela? Não. Falei: ah, tá. Aqui não estou falando como pai e filho. Ela é minha mulher, beleza? Eu não grito com a minha mulher. E ninguém grita com a minha mulher. Se você gritar com a minha mulher, eu vou quebrar a sua cara. Olha lá, o povo todo assustado. Ó. Você achou que eu ia fazer isso mesmo? Lógico que não. Mas ele entendeu. Nunca mais. Nunca mais. Queimei o filme dele agora. Ele tá aí. Meus filhos nunca me viram levantar a voz para minha esposa. Eu posso ter errado em muitas coisas. Talvez ter dito palavras fora de hora. Mas eu errei muito mais com a minha esposa do que com meus filhos com relação às palavras. A gente come estresse na rua, a gente come estresse no trabalho, a gente come estresse no trânsito e vomita em casa. Porque a gente confunde intimidade com desrespeito. Suas palavras estão construindo ou destruindo. Suas palavras podem construir pontes ou muros. Pode estar inflamada pelo inferno ou regada pelo céu. Uma coisa que me preocupa, e eu sei que na família não tem, e que faz destruir as pessoas, é fofoca. Aqui não tem, graças a Deus. Eu amo essa igreja. Não tem grupo fora do grupo. Não tem. Beber uma água aqui. Fofoca destrói casamento, destrói relacionamento, espalha contenda, afasta os amigos, corrói a comunhão. Provérbios 16 e 28. O homem perverso provoca dissensão, e o que espalha boatos afasta os bons amigos. Isso é Bíblia. Provérbios 18. As palavras do caluniador são como petiscos deliciosos, desce até o íntimo e amarga o homem. Na hora que você está falando é maravilhoso. E depois, não, pastor, não é fofoca, não, é motivo de oração. A gente reuniu para falar da irmã, mas é só porque ela está precisando de oração, tadinha. Ela caiu e aí a gente... Tem gente que quer perfil fake para ver como é que está a vida dos outros. Você não tem o que fazer não da sua vida? Enquanto você está preocupado falando da vida dos outros e ferindo pessoas, você está deixando de se ocupar das responsabilidades do seu propósito. Está parecendo os irmãos de José? José sonhou, o faraó sonhou, o copeiro sonhou, o padeiro sonhou, só os irmãos dele que não sonharam. Por quê? Estava ocupado cuidando da vida de José. O mexeriqueiro, o fofoqueiro, ele dissemina contenda. Tem um texto de Provérbios que diz assim: 6 coisas Deus abomina, e a sétima... Não, 6 coisas Deus não gosta, e a sétima ele abomina. Tem várias coisas que Deus não gosta, mas a sétima, aquele que gera contenda entre os irmãos. Está cheio de gente com defeito na igreja. Eu, como pastor, faço coisas que nem sempre são coerentes para todo mundo.
Ao invés de vir falar comigo ou procurar ajudar, não, sai falando. Ah, pastor, não é possível que aqui nessa igreja alguém fala mal do senhor. Minha mãe fala mal de mim. Imagina o resto. Tô brincando, fala não. Ela não fala não. Mas a minha mulher fala. Fala não. Fala não. Ela só pensa. Aliás, ela falou para mim esse dia, nunca pensou em divórcio. Só em assassinato. Orando. Senhor, recebe ele na mesma alegria que eu me despeço dele aqui. Tchau. Tchau, obrigado. Tô brincando, não é assim não. Tem hora que tem gente que acredita, sabe? Você sabe o que o mexeriqueiro revela? Imaturidade espiritual. Revela que ele não tem o fruto do Espírito. Ele nem se converteu, ele só está no meio. A língua é como um fogo. Destrói. Paulo diz para a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12. Ele alerta contra a intriga, maledicência, mexericos na igreja. Corrompe, prejudica. Se não vai ajudar, se não sabe, então não fala. Pastor, como é que eu mato a fofoca? Alguém vem te contar, você fala, querido, não quero saber. Porque eu não sei como é que eu vou fazer para ajudar. Ou então quando a pessoa vier, você fala, eu posso contar para o fulano o que você está me dizendo? Não, falei, então não quer saber. O que me preocupa não é alguém falar mal de mim para você. Por que essa pessoa teve liberdade de falar mal de mim para você? Porque só tem fofoca quando tem ouvidos. Ó. Eu sei que é bom falar da vida dos outros. Dá um negócio assim na gente. A gente quer ser o primeiro a contar. Amiga, graça e paz. Ó, eu tô te ligando pra gente orar pela Marta. A Marcinha. Sabe a Marcinha? A Marcinha. É. A Marcinha, aquela que casou 2 vezes, sabe? Eu tô te ligando pra gente fazer um jejum e orar por ela amanhã, tá bom? Aí eu do outro lado da pessoa. Tá, mas aconteceu alguma coisa? Você não tá sabendo? A gente espiritualiza. De acordo com o nosso temperamento, quem é mais frio, mais fleumático, se cala, às vezes emburra. O melancólico também, o sanguíneo quer falar, o colérico quer gritar, ele quer dar a opinião dele, ele é nervoso, eu sou assim mesmo, não vou mudar, é o meu jeito. Só que o seu jeito não é o jeito de Deus. Daí a Bíblia fala do fruto do Espírito, e no final, uma das características do fruto é domínio próprio. Tem uma versão que diz temperança. O que é temperança? Vem de tempero. Tempero do quê? Do temperamento. Já ouvi gente falar assim, eu falo mesmo que eu não levo desaforo para casa. Crente leva desaforo para casa. Crente leva. Leva, caladinho, bora para casa. Não se rebaixe ao nível do tolo. Não discuta com o tolo. Senão ele te rebaixa ao nível dele e te vence pela experiência. A melhor resposta para o tolo é o silêncio. Você vai discutir com quem é tolo? Não compensa. Você é louco, não compensa. Para quê? Sabe, de acordo com o nosso temperamento, tem gente tão impulsiva, eu falo mesmo, e tem que me tolerar. Não, não tem que te tolerar, você que tem que mudar a coisa. Ah, mas eu falo tudo. Preste atenção. Quem fala tudo que pensa não é franco, é mal educado. Ué, pastor, mas eu não vou falar o que eu penso? Vai, segundo o apóstolo Paulo escreveu, diga sempre a verdade. Diga sempre a verdade. Diga sempre a verdade, vírgula, em amor.
em amor. Não é o que você fala, é como. Será que Jesus falaria assim? Será que o Espírito Santo de Deus que está aqui, que gerou o fruto, falaria assim, destemperado de qualquer jeito, gritando, xingando, falando palavrões? Tem homem que é ignorante mais, grosso, mais grosso que parede de igreja. Qualquer coisa ele está dando coice. Larga de ser grosso ou ignorante. Coisinha ruim. Não, pastor, porque eu aprendi assim. É só mudar. Muda. O cara foi na loja comprar veneno para matar rato, na agropecuária. A mulher falou, senhor veio, eu vim comprar veneno para matar rato. O senhor vai levar agora? Não, eu vou trazer os ratos para comer aqui. É ignorante. Sabe o que, é que a Bíblia fala de mulher que conversa demais? Porque tem mulher que é chata, pelo amor de Jesus. Ama minha esposa, ela é caladinha na dela. Ela só pensa em assassinato, mas não fala nada. E ela não tem coragem de me matar, ela só ora, Senhor, leva, Senhor, leva. Mas tem mulher que é chata demais. Pelo amor de Deus. Sabe o que a Bíblia diz de mulher chata? Eu estou falando de homem e de mulher. Tem mulher solteira chata. E é por isso que você está solteira. Vamos lá. Não é só isso, mas... Pô, desculpa, eu pensei alto. Não se ofenda, tá? Ai, pastor, você me feriu. Pois é, palavras ferem. Deixa eu te falar uma coisa. Sabe o que a Bíblia diz em Provérbios? É melhor você morar numa terra deserta, sozinho, sem comida, do que morar com uma mulher rixosa e iracunda. Eu acho que iracunda é uma mistura de ira com corcunda. Tipo a mulher. Rixosa é quem rixa. Sabe o que é rixa? Rixa é aquele barulho da porta que está sem óleo na dobradiça. Você vai abrir, ela faz. É uma mulher que rixa, rixosa. O marido chega em casa, ela já entra e vai atrás dele. Oh, você tá minha vida, acabou de eu tô falando pra você. O cara, meu Deus do céu. O cara tá tão apavorado que ele vai trocar o sapato, ele vai tirar o sapato, ele tá lá no quarto tirando o sapato, e ela tá atrás. O cara entra no carro, ela fica dando volta no carro. Eu falei pra você, ele não tá aguentando. Ele entra no banheiro, ela fica na janela. Eu já falo! Tem homem que ele chega em casa, quando ele vê a mulher, ele faz a oração de Elias. Lá no Carmelo, manda fogo, Senhor. Queima. Deixa de ser chata e faladeira. Shhh. Só pronuncie uma palavra quando ela for melhor do que o silêncio. O que você vai falar não vai edificar, não? Shhh. Tem gente olhando para mim incrédulo até agora que eu estou falando sobre isso. Deus não fala com quem está ausente. É para você mesmo. Da cara feia. Provérbios 13 diz: o que guarda a sua boca conserva a vida, mas o que abre muita boca se destrói. O peixe morre é pela boca. O escorpião tem veneno onde, gente? O escorpião? Na cauda? A serpente tem veneno aonde? No dente? E nós? Às vezes, na língua. A língua é capaz de destruir. Terceiro, a língua é capaz de alimentar. Alimentar. O texto diz: com a língua bendizemos a Deus e amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca pode proceder bênção ou maldição? Meus irmãos, não convém que isso seja assim? Olha, porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial, água doce e água amarga? Meus irmãos, não pode também a figueira produzir azeitonas e a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte, da mesma fonte, dar água salgada e água doce. A língua é água e a árvore frutífera. Está aqui, alimenta. Alimenta. Por isso tem casamento acabando, porque tudo que não é alimentado, morre. E essa questão de não alimentar com as palavras, ou você pode estar adoecendo,
Mas se eu for intencional, eu posso alimentar o outro. E isso aconteceu no início, lá no Éden, com o silêncio de Adão. Adão fica em silêncio. Eva fala com a serpente. Ela come o fruto, Adão está em silêncio. Ela dá o fruto para Adão, ele está em silêncio. Olha para mim. A serpente ofereceu para Eva o que Adão omitiu. Palavras. Porque se eu não alimentar a minha família, a serpente está disposta a entregar o que eles precisam. Cada um de nós aqui temos uma linguagem do amor. Pessoas aqui têm linguagem de amor de serviço, outras é presente, outros é tempo de qualidade. Tem vários tipos de linguagem de amor, mas existem pessoas que a linguagem do amor delas é palavras. E quando não se tem palavras, essas pessoas não se sentem amadas. Eu atendi um casal, e eu sempre falo sobre isso, que quando você vai atender casal, estava lá, e o marido falando mal da mulher, a mulher falando mal do marido, que é muito raro de acontecer, mas é raro, mas sempre acontece. Aí eles falando mal, e a irmã começou a chorar e disse, ele não me ama. Eu falei, não te ama? Ele nunca me amou. Eu falei, irmã, por que você chegou a essa conclusão? Fala para mim coisas boas que ele faz. Ó, ele é fiel, ele está sempre em casa cuidando de mim e dos filhos, ele serve, ele trabalha, ele é um cara de caráter, ele é íntegro, ele é crente. Foi falando, foi falando, foi falando. Falei, tem quantos anos que esse homem está com você? 18. Falei, 18 anos ele faz isso e a senhora diz que ele não ama. Por que a senhora acha que ele não te ama? Porque ele não fala. Falei, é sério, querida? Esse homem te ama do jeito dele, servindo como Cristo serviu. Ele está dando a vida dele, ele só não fala. Falei, irmão, por que você não fala? Ô cabeção, troço ruim. Sabe o que ele disse? Ué, pastor, eu falei no dia do casamento, de lá pra cá não mudou nada, aí tá tudo certo aí. Você vai ser grosso assim lá na... Você sabe o que ele me disse? Ele nunca ouviu de ninguém na sua família, eu amo você. Mais importante do que quem foram seus pais é quem são os pais dos seus filhos. Então você não quer aprender, você não quer mudar. Você não quer que o Espírito Santo flua, gere em você o fruto para que você mude a próxima geração. Você vai continuar repetindo os mesmos padrões, semeando contendas, conflitos, utilizando a sua boca ao invés de ser regada pela graça do céu, inflamada pelo inferno. A nossa língua, a Bíblia diz que pode ser medicina, ela cura. Olha o que diz Provérbios 16 e 24. Palavras agradáveis são como favos de mel, doçura para a alma e saúde para os ossos. Uma palavra boa cura, um elogio, mas a gente só sabe criticar. Como nós criticamos. Como nós somos hábeis e rápidos em criticar. Aqui dentro tem mulheres que trocaram o elogio de muitos pela crítica de um só. Foi só casar. Só tem crítica. Não há uma palavra de cura. Reclama de tudo. Nada tá bom. A adoração é a canção do céu. A murmuração é a canção do inferno. Para de reclamar. Para. Eu sei que às vezes você tem razão para isso. Mas ora ao Espírito Santo para que ele mude na sua alma, aí dentro, essa maneira de lidar com pessoas. Crítica. Tanta gente com palavras que ferem, críticas destrutivas. Quarto e último, encerro. Quarto. Primeiro, a língua é capaz, a língua é capaz de dirigir ou dar destino. Segundo, a língua pode destruir. Terceiro, a língua... O que eu falei no terceiro aqui?
É a palavra nova. A terceira, ela é capaz de alimentar. E por último, a língua é capaz de ser bênção ou maldição. Pastor, como? Questão de decisão. Com ela você pode, olha o que o texto diz, Tiago 3:9, você pode bendizer, glorificar a Deus, e com a mesma língua você pode amaldiçoar os homens. Eu posso ser um poeta no púlpito e um coveiro em casa. Eu posso ser celebrado na rua pela minha educação, pelo meu carisma, mas em casa eu sou um caos. Tem gente aqui que já passou por isso. Alguém olha para você, seu filho adolescente ou menor, fala assim: nossa, eu fiquei um tempo com o seu menino, ele é tão educado, né? Você fica pensando, meu Deus. Lá em casa não é assim não. Você não precisa ensinar uma criança a maldizer, murmurar, reclamar, xingar. Ela aprende sozinha, pode ficar tranquilo. Acaso pode jorrar do mesmo lugar água doce e água amarga? Tiago diz, gente, não pode ser assim. Se eu sou videira, eu produzo uva. Se eu sou figueira, eu produzo figo. Se a minha fonte é doce, então quando eu falar, tem que ser doce. Ninguém morre com indigestão ao engolir uma palavra que não deveria ser dita. Engole. Lembra da sua mãe falar engole o choro? Então eu vou te falar, engole essa palavra. Engole essa palavra. Olha o que diz Provérbios 18:21. Escute. A morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que a ama comerá do seu fruto. Tudo que você fala é uma semente. Vai germinar. E você vai ter que comer. Suas sementes são do bornal de Deus? Ou a sua língua está inflamada pelo inferno? Seja dono da sua boca, para não se tornar escravo das suas palavras. E eu encerro te dizendo para que você tome cuidado com a mentira. Tem gente que mente que não muda nem a cara. Mas ele mente numa facilidade, porque ele acredita na mentira dele. Você já ouviu falar que mentira tem perna curta? Isso significa que a verdade não tem data de validade. Agora, é melhor uma verdade dita do que uma verdade descoberta. Quem que é o pai da mentira? Quem que é o pai da mentira, conforme a Bíblia? É Deus, não! É o diabo. Quando você mente, Atos capítulo 5, Ananias e Safira mentiram. Pedro disse, vocês não mentiram aos homens, mentiram a Deus. Ananias, por que você deixou Satanás encher seu coração? Quer dizer, quando você mente, você está fazendo algo inerente ao caráter do inferno. Meu Deus, isso é muito sério. Nós estamos vendo a pior de todas as guerras da nossa geração. Israel, Estados Unidos, Irã. Você sabe qual é a primeira vítima de toda guerra? Sabe? A verdade. Qual a primeira coisa que morre na guerra? A verdade. O que tem de notícia, e principalmente agora com IA, inteligência artificial. Tem vídeo de Jerusalém destruída, tem vídeos de bombas caindo lá em Tel Aviv. E é mentira. O filho do Ayatollah Ali Khamenei, que assumiu agora, provavelmente já está morto. Mas ele é o líder. Pastor, por quê? Porque a primeira vítima da guerra é a mentira. Onde tem guerra, tem mentira. E onde a mentira chega, tem guerra. Faz parte do negócio.
Existem famílias destruídas, igrejas destruídas por causa de mentira, por causa de fofoca. Aqui dentro tem gente que segue site de fofoca gospel. Olha isso. Ai, gente, o que aconteceu com os Valadão? Deixa eu ver. Ah, não acredito. Gente, olha o Vocaro. Ai, do Banco Master e tal. O que muda na sua vida? Nada. Sabia que a metade das coisas que estão falando é mentira? E você quer dar opinião ainda? Vai lá comentar. Ah, eu sabia, não sei o quê. Vai cuidar da sua vida! Notícia falsa, falsa informação. Tudo isso é estratégia do inferno. Provérbios diz que os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor. Provérbios 19:5, a testemunha falsa não ficará sem castigo. Colossenses 3:9, não mintam uns aos outros. Efésios 4:25, deixando a mentira, fale cada um a verdade com seu irmão. A língua é capaz de dirigir, destruir, alimentar, ela pode ser bênção ou maldição. Olhe para cá. E eu encerro. Tiago disse que quem não tropeça em palavras é perfeito. Quem é que consegue ser perfeito? Ninguém. Então a gente vai tropeçar em palavras. Ele disse que a gente consegue dominar de tudo. Quem já foi lá nos Estados Unidos, no SeaWorld, já viu. Os caras põem uma baleia para bater palma. Uma baleia. Os caras dominaram uma baleia. Ensinaram ela a dar tchau. É isso que a Bíblia está dizendo. Você consegue dominar tudo, menos... Pastor, e o que eu faço? Não há esforço humano suficiente para que você consiga mudar isso. Mas se eu me esforço para ter intimidade com o Espírito Santo, relacionamento com o Espírito Santo, ele vai gerar em mim um domínio próprio. Todas as vezes que você pensar em falar, todas as vezes que você falar ou ferir alguém, peça o Espírito Santo de Deus para te ajudar. O que você tem falado é vida ou morte. Qual destino você está dando para a sua empresa, para os seus filhos, para o seu ministério, para o seu casamento? O que fazer, pastor? Só o Espírito Santo pode me ajudar a controlar as minhas palavras. Eu queria que você ficasse em pé, por favor. Feche os seus olhos. Senhor Jesus, eu peço perdão pelas palavras de murmuração, de reclamação que eu proferi, pelas críticas, pelos comentários maldosos. Eu peço perdão pelas palavras que eu omiti, pelo silêncio. Nós nunca seremos perfeitos. Mas quando o Senhor prometeu enviar o outro Consolador, o Paráclito, é para que Ele possa nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. A gente não consegue. Não há esforço humano, por mais que eu lute, por mais que eu tente, por mais que eu tenha justiça própria, eu jamais conseguirei. Mas eu peço ao Senhor que o Espírito Santo tenha liberdade na family para nos convencer de que nós precisamos ter palavras de destino, palavras que curam, palavras que saram. Nós precisamos, Deus, no nome de Jesus, receber do Senhor uma graça tão poderosa que nos ensine, que nos instrua, que nos ajude a buscar no céu palavras proféticas
que abençoe nossos filhos, que abençoe nossa família, que abençoe o nosso casamento, que abençoe nosso ministério, que abençoe as pessoas que estão no nosso caminho. Oh Deus, oh Deus, eu peço perdão. Eu peço perdão pelas palavras que feriram outros dentro desta casa. Eu sei que não somos perfeitos e às vezes reclamamos, murmuramos, falamos. Mas o teu Espírito Santo pode gerar em nós o domínio próprio, o autocontrole, coloca um freio na nossa boca. Inspire o nosso coração e enche-nos, para que toda palavra proferida abençoe, gere vida, gere saúde. Pai, que a gente se lembre de quem pedimos ou precisamos pedir perdão. Que a gente consiga pedir, que a gente libere o perdão. Que a gente perdoe aqueles que proferiram lá atrás palavras duras. Nós queremos ser fonte de água doce. Nós queremos ser alimento para as outras pessoas. Nós queremos gerar o fruto do Espírito através da Tua graça, para abençoar centenas por onde nós passarmos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Levante uma das suas mãos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e que Ele tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e que Ele te dê a paz. Que o Espírito Santo de Deus te dê destino, te dê direção, para que as palavras que saírem da sua boca dê destino para sua casa e para sua família. Será uma semana leve, será uma semana de bênçãos, porque as palavras derramadas de Deus ao seu coração transbordarão para todos aqueles que passarem pelo seu caminho. Prepare-se para viver uma semana maravilhosa, abençoada e poderosa em Cristo Jesus. Se você crê nisso, aplauda Ele o mais forte que você puder. Obrigado. Tchau, família.